Salmos 40, versículo 1 a 5. Esperei com paciência no Senhor. E o que ele fez? Ele se inclinou para mim. E o que ele fez? Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas não mais do que se podem contar. Glória a Deus. Se tem algo que realmente está raro nos dias de hoje, é de encontrar alguém que tenha paciência. Paciência não tem a ver com temperamento, viu, irmãos? Às vezes a pessoa é calma, mas ela não tem paciência. Paciência tem a ver com algo comportamental. É algo que está intrínseco no nosso caráter. Então hoje, cada vez mais está raro de encontrar pessoas pacientes, mas o salmista está dizendo aqui: esperei com paciência no Senhor. Se a palavra de Deus está dizendo isso para nós, é que há um tempo para aguardar pacientemente no Senhor. E hoje a gente não quer. A gente quer avançar, quer fazer no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa força, da maneira como a gente quer. A gente quer determinar, eu determino que é assim. Tem até uma teologia de ensinamento que fala: você tem que determinar diante de Deus. Eu não tenho que determinar nada. Quem determinou os meus dias foi Deus. A única determinação que eu tenho que fazer é: ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias. Eu preciso aprender naquilo que Deus já contou sobre mim. Agora não, determina isso, determina aquilo. Não, a gente pode se posicionar. Agora determinar, só Deus pode determinar algo. Provérbios fala que Deus não deixou o homem saber nada acerca do futuro. Então quando o dia é bom, ele desfruta. Quando é mau, ele considera. Mas ele não vai saber nada acerca do futuro, para ele não se perder no meio disso. Então deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa aprender a esperar com paciência no Senhor. Amém? E eu tenho uma notícia para você, e eu vou ser bem honesto. Às vezes o que eu estou esperando não é o que Deus vai me dar. Porque Deus não vai me dar o que eu quero. Ele vai me dar o que eu preciso. Deus não vai dar para você o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. Muito embora exista um texto da palavra de Deus: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas Deus vai sempre trabalhar naquilo que Ele tem de melhor para nós. Então nossa primeira reunião desse ano, a gente precisa avaliar, para começar, não na mesma intensidade que a gente estava, mas avaliar e esperar no Senhor. A gente fez planos, né? Quem faz planos aqui para o ano? A gente faz projeto, eu gosto muito de trabalhar com os números, né, nos nossos negócios, então, com planilhas e tudo, mas são só planilhas. Eu sei que quem movimenta tudo é o Senhor. E eu preciso aprender diligentemente a confiar nele, a esperar o tempo dele para a minha vida. E isso é difícil, irmãos. Por isso, esse clamor: esperei com paciência no Senhor, e Ele, o que Ele fez? Se inclinou. Toda vez que eu espero, Deus se inclina para ver o que está acontecendo. Toda vez que eu espero, Deus se inclina e ouve para ver o que eu estou clamando. E Ele ouviu o meu clamor. Mas significa que eu não posso avançar no tempo diferente do tempo de Deus. Eu preciso aprender a esperar. Amém, queridos? E eu tenho clamado já há alguns anos pela paciência. Eu preciso ser paciente. Eu preciso ter paciência, porque às vezes a gente quer tudo muito instantaneamente. A gente quer: Deus está, é isso, aquilo. Deus me falou isso agora.
Há muitos anos eu amo missões e eu já eu vi tantas pessoas recebendo, por exemplo, chamado missionário. Aí o cara vai e vende tudo, coloca tudo à disposição e vai, chega lá depois se decepciona, porque não esperou com paciência no Senhor e o clamor dele não foi ouvido. Eu conheço muitos missionários que inclusive se desviaram por causa de um erro, culpou a Deus. Mas a culpa, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos assim, e fala assim: Senhor, a culpa é minha. Eu quero confessar nesse começo de ano, a culpa é minha, eu preciso aprender a esperar. Quantos têm convicção daquilo que é em Deus? De quem você é em Deus? Quem tem certeza disso? Eu sei o que eu sou no Senhor. Eu sei o que Deus me chamou para ser. Eu quero te dizer uma coisa, não basta a gente ter essa convicção. Eu sei quem Deus me chamou para ser. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa é uma convicção, uma declaração de fé minha. Eu sei para que Deus me chamou. Mas isso não me basta. Se eu não desenvolver isso dentro de uma confiança completa na boa mão do Senhor. Amém, meu querido? Amém, meus irmãos? A gente precisa aprender que Deus tem a plenitude dos tempos e o controle de tudo nas suas mãos, inclusive da minha vida. E eu preciso aprender a esperar no Senhor. Quantos aqui nasceram de novo? Quantos já aceitaram Jesus aqui? Levanta a mão. Você é um ser espiritual, glória a Deus por isso. Você já recebeu o Espírito Santo? Quantos foram batizados pelo Espírito Santo? Você sabe de algo que acontece com alguém que é batizado pelo Espírito Santo? Alguém que tem o Espírito Santo? Tem uma coisa maravilhosa que ele entrega. Gálatas 5, 22 a 25. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz e a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não tem lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, o que elas fazem? Crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e os desejos que contém nessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu vida, controle também a nossa vida. Olha que tremendo. Quem tem o Espírito Santo habitando dentro de vós aqui? Faz o sinal. Então a gente precisa aprender, receber o ensinamento dele. Paciência. Olha para a pessoa do lado e fala: calma, irmão. Calma. Vai ficar tudo bem. Fica tranquilo. A palavra de Deus nos garante. Fica tranquilo. A palavra de Deus nos garante. Aleluia. Quero falar duas coisas rapidinho. A primeira coisa, eu preciso entender que eu vivo para Deus. Eu não vivo para mim. Eu vivo para Deus. O Espírito de Deus nos deu a vida. O controle da nossa vida está sobre Ele. E eu preciso aprender a viver essa relação com Ele. Então tem 3 situações para a gente aprender de uma resposta que a gente busca de Deus. Tem o tempo Cronos, tem o tempo Kairos, são coisas diferentes. Então a gente precisa aprender que nós vamos ter o sim, o não ou o espere de Deus. Às vezes a gente está clamando algo para Deus, a gente quer o sim, mas Deus está falando: não é para você isso aí, você está querendo a coisa errada. Às vezes a gente não está querendo algo e Deus está falando: olha, eu tenho sim, eu tenho isso para você. Ou então a gente sabe que Deus tem aquilo para nós e o Senhor está falando: espera, eu preciso de um tempo mais para trabalhar em você. Então deixa eu te falar, esperar não é nada fácil. Eu sei que não é, porque a gente tem essa loucura humana, essa necessidade, às vezes ansiedade, desejo de querer tudo logo. Mas eu vou te dizer, espere no Senhor. Eu sei que não é fácil,
Mas se nós temos o Espírito Santo, essa é uma das características que ele está distribuindo. É um dos frutos do Espírito Santo, a paciência. A gente parou de falar dos frutos do Espírito Santo, né? A gente só quer ser batizado pelo Espírito Santo, mas quando você é batizado pelo Espírito Santo, você recebe os frutos do Espírito Santo. Um deles é paciência. Amém? Então pega essa chave. Quando nós nascemos de novo, nós somos seres espirituais. Então o pacote está completo. Paciência. Calma que vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus. E a paciência, ela precisa ser compreendida como uma das manifestações do Espírito Santo. Eu sei que às vezes dá vontade de quebrar tudo, de romper com tudo, de jogar tudo para o alto. Mas não é a vontade de Deus para nós. A reflexão desse dia, dessa noite, desse primeiro encontro nosso aqui, nessa primeira semana, é para a gente refletir. Porque vai fazer toda a diferença na nossa caminhada daqui para frente. De tudo que Deus já preparou no céu para a gente receber, no tempo dEle. Talvez aqui está na porta para Ele entregar, mas a gente está querendo tanto que Ele está falando assim, eu quero só que você fale assim, tá bom, Senhor, eu me rendo a Ti, eu estou aqui, e eu faço o que o Senhor quiser de mim. O Senhor venceu, tá bom, Senhor, eu entendi. Eu me rendo completamente a Ti. A minha vida é Tua, o Senhor é meu e eu pertenço a Ti sem reserva alguma. Eu não quero mais ter o controle da minha vida. Eu acho que o Espírito Santo está ministrando isso na minha vida nesses dias, porque às vezes a gente quer ter o controle das coisas, mas deixa eu te falar, quanto mais eu tenho controle, mais longe de Deus eu estou. Quanto mais o controle das coisas que eu tenho da minha vida, mais longe do controle de Deus eu estou, porque Deus não habita em coisas feitas pelo homem, ou naquilo que o homem sente que ele é capaz de fazer. Mas o que é paciência? Paciência é saber esperar o tempo de Deus na minha vida e não tomar decisões precipitadas. Alguém aqui já tomou decisão precipitada? Eu já. E a gente sofre. É ou não é? Eu quero te dizer uma coisa. Meu Deus não está demorando. O meu Deus não está demorando. Ele está trabalhando em você, trabalhando em mim, mas Ele não está demorando. A gente que acha. Tem até um dito popular que as pessoas acham que é um versículo que Deus tarda, mas não fala, mas na minha Bíblia não tem isso. Então eu estou te dizendo hoje, para você marcar no seu coração, o seu Deus não está demorando, Ele está trabalhando na sua vida. Deixa Ele te moldar, sabe? E a casa do oleiro é entender que eu sou barro e eu não sou vaso. É Ele que faz o modelo que Ele quer da minha vida. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa. Quando nós precipitamos, nós vamos ter que aprender a lidar com as consequências da precipitação. E vai doer. Vai doer, irmãos. Um casamento errado que entra com uma pessoa errada vai colher consequência o resto da vida. Um contrato assinado errado vai colher consequência enquanto não resolver aquilo. A minha oração nessa noite é que a gente tenha paciência para entender o que Deus tem para nós. E Deus tem o melhor para nós. Isso eu te garanto, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. Entenda isso em nome de Jesus. Mas a gente precisa deixar que Ele ouça o nosso clamor, porque os ouvidos dEle estão inclinados para quem espera paciente. Amém? Vocês entendem isso nessa noite? Essa é a minha oração, que a gente possa viver aprendendo a confiar em Deus e não nas nossas habilidades. Não na minha força do meu braço,
Diz a palavra de Deus: maldito o homem que confia na força do seu braço. A gente usou esse versículo de uma forma errada. Maldito o homem que confia no homem, né? Eu não vou confiar no meu irmão, não. Ele não tem palavra. Não. Errado. É maldito o homem que confia nele mesmo, que ele pode. Bem sei que, meu Deus, tudo pode, e que nada foge dos seus caminhos e nem do seu controle. Amém? Em nome de Jesus. Vocês entendem isso? Recebem isso em nome do Senhor Jesus? Sempre que a gente toma uma decisão precipitada, a gente corre o risco de ter um sofrimento, inclusive nas próximas gerações da nossa vida. Tem decisões que a gente toma que vai influenciar nos nossos filhos, nos nossos netos, talvez até bisnetos. Então, meus irmãos, nessa noite, né, que o Espírito Santo, Ele venha sobre nós e sopre sobre nós, e que a gente tenha paciência. O ano só está começando. O ano só está começando. Tenha paciência. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero te dizer: nunca tome uma decisão que vai te custar a sua promessa. Nunca tome uma decisão que vai custar a promessa que Deus fez na sua vida, em favor de você, da sua casa, da sua família, do seu ministério. Tem pessoas hoje que estão tomando decisão que colocou em xeque o que Deus escolheu ela para fazer. Quando nós vemos que o povo saiu do Egito, Moisés caminhou o povo, começou a dirigir o povo para sair ali daquele lugar. E o povo começou a ficar impaciente. Havia uma promessa de Deus. A promessa era o quê? Uma terra que é o quê? Mana, leite e mel. Então essa era a promessa de Deus. Então Deus tem essa promessa para nós. Às vezes Deus fez uma promessa para mim, para você, e olha, eu tenho uma promessa para você, fulano, beltrano, disso. Quantos sabem que Deus tem uma promessa para você? Faz assim um sinal. Então deixa eu te dizer uma coisa: a gente não pode fazer como aqueles primeiros irmãos lá atrás, quando saíram do Egito. Porque toda pessoa impaciente, a tendência dela é se tornar uma pessoa murmuradora. E quando nós começamos a murmurar, a gente aborta a promessa de Deus na nossa vida. Diz o texto que aquele povo reclamava de tudo. Diz o texto que aquele povo reclamava que não tinha carne. Diz o texto que aquele povo reclamava que Moisés sumiu. Diz o texto que aquele povo reclamava que isso, que aquilo, que não tinha cebola. Diz o texto que aquele povo reclamava de todas as coisas. Irmãos, a provisão de Deus estava todos os dias, 24 horas com aquele povo, e aquele povo reclamava. Jesus estava lá. Hebreus diz que a rocha que saía água era Jesus. Mas o povo reclamava, mas eles tinham recebido uma promessa. E isso às vezes acontece com a gente fica reclamando, e a gente sabe que tem uma promessa. Eu sei que eu tenho uma promessa, mas se eu ainda não estou vivendo aquilo que Deus prometeu para mim, eu começo a murmurar, e começo a reclamar, e Deus está olhando para mim e fala assim: até quando ficará reclamando? Não conhece que eu posso fazer todas as coisas? Até que chegou um tempo que, depois de tanto rodar por aquele deserto, a gente fez esse caminho lá. De carro deu mais ou menos 3 horas e meia, esse caminho todo que eles fizeram. Aproximadamente isso aí, 4 horas, vamos colocar assim. Esse povo
por 40 anos rodando para lá e para cá, até que o Senhor falou: chega, vai para a direita, sai daqui. E aí mandou preparar espias, Moisés mandou preparar espias. Aí tinha uma turma que foi separada para ir lá ver a terra prometida. A terra aqui, mana leite e mel. Sabe o que aquele povo fez? Eles focaram no problema que eles viram lá, porque era um povo murmurador. Quando a gente murmura, a gente aborta a promessa porque a gente vê o problema. A terra era a terra prometida, sim ou não? Mas eles não voltaram com a notícia da terra prometida, eles voltaram com a notícia do problema. Todo murmurador aborta o que Deus quer fazer na vida dele, irmão. Guarda isso na sua vida. Então, no nome de Jesus, levanta sua mão para o céu e fala: Senhor, me ajuda, porque eu quero viver intensamente tudo que o Senhor tem para mim. Quando Josué foi lá junto com eles, Josué e Caleb, diz a palavra de Deus que ele agiu diferente, porque o comportamento dele era diferente. Sabe por quê? Olha que aqueles homens, aqueles espias, eles falaram lá em Números capítulo 13, 32 e 33, diz assim: e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ei! Quem murmura se diminui diante daquilo que ele encontra no caminho. Diz o texto aqui que éramos como gafanhoto aos olhos deles, e assim também eram os seus olhos. Eles se imaginaram. Não diz o texto que eles os viram, mas eles se imaginaram como pequenos diante daquele problema todo. Então eles voltam e começam a infamar a terra que Deus tinha prometido, porque a tendência de um morador é criticar o que Deus tem para outro. É criticar o que Deus tem para ele, é criticar o que Deus está fazendo na vida do irmão, é criticar o lugar que Deus quer levar a gente. Sabe por quê? Porque todo murmurador vai infamar o povo por causa da sua visão equivocada da promessa. Deus tinha prometido uma terra maravilhosa. Deus não falou nada se ia ter gigante, assim, não tinha. Mas se era a promessa de Deus, eu só sei de uma coisa: tinha que pular lá dentro, cortar a cabeça daqueles gigantes e tudo, tomar posse daquela terra e viver feliz da vida, irmão. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com aqueles homens e com todo aquele povo que ficavam murmurando no deserto. Todos morreram no deserto e não chegaram na terra prometida, porque o murmurador aborta a promessa de Deus. No nome de Jesus, que esse ano seja um ano sem murmuração. Como diria aquele irmão lá da Bahia, né? Que faleceu, como é o irmão... Irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? É ou não é? O crente tem disso, irmão. O pau está quebrando em cima dele. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a minha vida está nas suas mãos. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Amém, queridos? Josué tinha uma visão diferente. Josué estava com eles. Mas Josué já estava numa nova geração. Não era uma geração que veio com a mente escrava. Era uma geração que tinha a mente livre. Quem murmura é quem tem a mente de escravo. Mas quem vê a promessa, independente do tamanho do gigante que está lá,
é quem tem a mente livre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, tem medo disso, medo de que? Irmão, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, eu tenho medo de não sei o quê, tenho medo de perder meu emprego. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, eu tenho medo de morrer. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E até que se você morra, viverá. Josué não era como aqueles escravos, era uma nova geração. Você quer que eu te mostre na Bíblia onde é que está isso? Você sabe por que era diferente? Para a gente finalizar aqui. Guarda isso no seu coração. O único lugar que vai me fazer ficar paciente é na presença de Deus. Sentindo a glória majestosa de Deus me tocando. Êxodo 33, versículos 7 a 11. Olha que esse texto maravilhoso diz aqui. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés, a gente sabe que o povo mudava, né? Desarmava tudo, armava tudo lá na frente. Então, sempre que isso acontecia, né? Sempre que o povo acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a uma certa distância fora do acampamento. E ela era chamada de tenda. Repita comigo aqui, ó. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. Vamos lá, tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando para Moisés, até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, preste atenção nisso aqui agora. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, aonde que ele ficava? Aonde ele ficava? E a tenda era o lugar de quê? Quem murmura é porque não está na presença de Deus. Essa foi a diferença, que todo mundo falou do gigante, mas Josué falou, não, é uma terra maravilhosa, porque ele estava na presença de Deus. O texto diz, não fala dele indo para lá, talvez ele passava o tempo todo dele lá. Moisés voltava, todo mundo ficava olhando, ajoelhava. Moisés voltava, mas ele falou, eu quero é a presença de Deus. Eu amo a presença de Deus. Eu vi Deus falando face a face com Moisés. Eu vi como Deus é bom. Eu vi Deus se arrependendo de acabar com a raça de todo mundo. Eu vi Deus falando isso. Eu vi Deus fazendo isso. Eu vi Deus falando aquilo. Eu ouvi Deus falando isso com Moisés. Eu vi a amizade que eles têm. Que gigante que nada. Gigante não. Para cima de mim não. Pode ficar com esses aí, mas para cima de mim não. Porque eu aprendi quanto Deus é bom. E não depende do tamanho de ninguém que vai vir contra mim. Porque aquele lugar Deus prometeu, é lá que eu vou. Eu sei que Deus é fiel. E Ele prometeu aquele lugar. Não adianta aqueles caras grandão vir atrás de mim. Porque aquele lugar vai ser meu, porque Deus prometeu. Porque eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é maravilhoso. Eu sei que Deus, Ele me ama. Amém? Enquanto todo murmurador via dificuldade de morte, Moisés fala, eu vi a promessa. Vamos ficar de pé. Eu vi a promessa. Eu vi a promessa. E ele viu porque ele já tinha essa proximidade na presença de Deus.
ele ficava lá. Moisés voltava para a barraca, mas ele ficava na presença de Deus, a tenda da presença de Deus. Amém, queridos? Tem gente que consegue ver tudo que é ruim, mas ele não consegue dar um suspiro, um sussurro na presença de Deus, não derrama uma lágrima na presença de Deus, mas ele vê tudo que é ruim, tudo que é desgraça na vida ele vê, mas ele não derrama uma lágrima na presença de Deus. A promessa de Deus está liberada sobre você. Receba ela nessa noite, no nome de Jesus. Feche seus olhos, pensando que tudo aquilo que Deus prometeu, e se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Meu Deus nunca falhou. Deus não se atrasa. Deus está trabalhando em mim. Deus não se atrasa, Ele está trabalhando em ti. Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida. Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando na sua família, Ele está trabalhando na sua casa, Ele está trabalhando nos seus filhos, Ele está trabalhando lá no seu negócio, Ele está trabalhando lá na sua empresa, Ele está trabalhando lá no seu patrão, que fica te perseguindo, porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Deixa eu te dizer uma coisa, a promessa de Deus é para ele também, porque lá em Atos diz que a promessa de Deus é para nós, para os nossos filhos, e para todos que estão longe, quanto Deus chamar. Não murmure, irmão. Veja além do gigante, veja além do problema, e não infame a terra que Deus te mostrou. Não infame aquilo que Deus te mostrou. Deus é fiel, Ele fará maravilhas, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas. Esperei com paciência no Senhor, até Ele preparar algo para mim. Na verdade é muito mais. Ele está preparando eu e você para receber o que Ele sonhou para nós na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 6:15. E assim, depois de esperar com paciência, o que aconteceu com Abraão? Ele teve a promessa. Enquanto Abraão estava impaciente, fez tudo pelos cotovelos. O problema dele, da impaciência dele, está aí até hoje, com as roupinhas brancas e uns turbantes na cabeça. O problema está aí para a gente resolver, porque não teve paciência. A gente não muito, né? Mas os nossos irmãos que estão lá mais perto sofrem barbaridade. Depois que ele esperou com paciência, obteve Abraão a promessa. Vamos orar. Versículo 9 ainda do capítulo 6 diz assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, estão por vir. Tem coisas maravilhosas que estão por vir para vocês, coisas da salvação. Eu sei que esse ano Deus está movendo de uma maneira profunda nas famílias aqui, em especial dessa comunidade. Eu vou te dizer uma coisa: abra o seu coração, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, porque você vai ser surpreendido pela manifestação da glória de Deus e da bondade de Deus. Mas por favor, não murmure. Quando você subir o monte para ver a terra prometida, se você estiver na presença de Deus, você vai ver a terra prometida. Você não vai ver quem vai te guerrear para você não pisar lá. Amém? Vocês entenderam isso? Recebe essa palavra hoje, em nome de Jesus? Faz sentido para alguém aqui? Em nome de Jesus, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Quero te abençoar nessa noite. Senhor Jesus,
Eu sei que medo sobrevém sobre nós, angústia sobrevém sobre nós, mas eu sei também que a promessa que o Senhor fez para cada um de nós, o Senhor é fiel para cumprir. A obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor é fiel para terminar. Eu quero abençoar os meus irmãos aqui nesta noite, nessa primeira reunião de domingo, que o nosso coração seja grato a Ti e que a gente nunca se aparte da Sua presença. A gente nunca se aparte da Sua presença. Ainda que a nossa liderança volte para a barraca, mas nós queremos ficar na Sua presença. A Sua presença que nos satisfaz, é a Sua presença que nos sustenta, é a Sua presença que nos enche de alegria, é a Sua presença que nos renova, é a Sua presença que nos dá ousadia, é a Sua presença que nos transforma, é a Sua presença que enche, inunda o nosso ser de esperança e de alegria. Eu quero abençoar cada um aqui nessa noite, que o Senhor possa ouvir o clamor de cada um. Eu não sei o que cada um tem pedido, mas eu sei que o Senhor está ouvindo o clamor dos meus irmãos. Se tem alguém que está querendo jogar tudo fora, eu peço ao Senhor que especialmente nessa noite toque o coração dele agora, toque o coração dela agora, toque o coração dos meus irmãos agora, Senhor. Esperança viva, esperança viva. Eles são maiores do que nós. Não. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você é testemunha fiel daquele que é maior e que tem o poder de tudo nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa noite? Começar o ano calminho. Pode chegar, pode deixar que a metralhadora está guardada. Só dá uma lustrada hoje nela, está guardada. Tem alguém nessa noite que está cansado de viver em murmuração, cansado de ver de longe às vezes o que Deus prometeu, mas não alcançou esse ambiente? Alguém que cansou de, como diz o ditado, dar murro em ponta de faca, está desgastado emocionalmente, desgastado no relacionamento, desgastado no trabalho, desgastado como profissional. Tem alguém que está cansado? Eu tenho um convite para você nessa noite. Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho uma promessa para você: eu vos darei descanso. Tem alguém que quer vir a Jesus nessa noite para encontrar esse descanso? Faz um sinal com a sua mão se você quiser, aí no seu lugar mesmo. Quero orar por você. Se tiver alguém nos assistindo, escreve aí para nós no comentário. Nós queremos nos conectar com vocês. Agora, há uma promessa de Deus para nós. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Receba o fardo de Jesus. Amém? Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar para terminar. Glória a Deus. Estenda suas mãos assim. Nós vamos orar, encerrando essa reunião. Quantos são gratos a Deus por tudo que Ele está fazendo aqui? Já chega chapado, irmão, na presença de Deus. Eu sei que amanhã vai aparecer uns gigantes lá na frente. Você vai falar assim: esse lugar que você está não é seu, é meu. E você não coloca medo em mim não, gigante. Mas não vai para lá sem estar com a presença de Deus não, que você vai dançar. Porque aquela turma foi lá só pegar os frutos. Porque tem murmurador que é só o benefício da terra, mas não quer enfrentar, porque não tem a presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial,
a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, que distribui paciência, repouse sobre você e que Ele te encha de paz, de alegria e de paciência. Amém, amém e amém. Dá uns 10 abraços aí.